Fala, nação rubro-negra, hoje tem Flamengo versus Portuguesa, o Flamengo lutando pela liderança com o time recheado de reservas. Em relação ao mercado da bola, o Manchester, ele tá vindo com força no meio do ano para tentar levar o nosso Wesley, mas o Flamengo não vai aceitar qualquer valor, já eu atualizo esses valores para vocês sobre o estádio do Flamengo. Saiu uma matéria no Coluna do Fla que o BAP ele pretende inaugurar o estádio não em 2029, sim em 2031. E já há um receio da Prefeitura do Rio de Janeiro de que esse estádio nem seja construído. A gente vai falar também sobre o acordo que o Flamengo conseguiu fechar com a última família daquela tragédia no Ninho do Urubu. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, por favor, se puderem, se inscrevam no canal, deixe seu like e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, vou começar o vídeo falando sobre um assunto que é de interesse de todos os flamenguistas, né? Que é a inauguração do estádio. Será que o estádio vai sair? Será que o estádio não vai sair? Essa é a dúvida de vários rubro-negros. Então, vamos falar sobre essa matéria divulgada pelo Coluna do Fla. Segundo Coluna, a inauguração tem ali a possibilidade gigantesca de ser adiada de 15 de novembro, que é o dia do aniversário do Flamengo de 2029, para dia 20 de janeiro de 2031, né? 2 anos praticamente depois do que estava previsto pela última diretoria. E além disso, existe uma informação que o BAP ele pretende, na inauguração do estádio, em vez de colocar um jogo normal para a inauguração, fazer uma partida ali, inaugurar uma partida com aquele nível, né? Ou Flamengo e Real Madrid, ou Flamengo e Barcelona. São duas equipes gigantescas do futebol mundial, né? Seria realmente uma inauguração excelente, só que esse prazo a mais, segundo a matéria, deixou a prefeitura em alerta, né? Segundo a matéria, a prefeitura do Rio de Janeiro, ela enxerga que essas movimentações não são boas, né, da nova diretoria, do BAP ali como presidente, e que eles acham, que a Prefeitura do Rio acha que o presidente está arrumando um pretexto para não construir o estádio. Então fica essa informação da matéria, né, que a Prefeitura tá realmente com o pé atrás com essa nova diretoria, e a gente, como torcedor, fica torcendo para que tudo ocorra bem. Se tiver que sair em 2031, galera, que saia em 2031, mas esse estádio tem que ser construído. A gente precisa da nossa casa própria, até porque no Maracanã a gente paga mais ou menos 70% da renda em relação à manutenção do estádio, a outros gastos, né, que o Maracanã tem essa demanda por ser um estádio gigantesco, a manutenção, a contratação de funcionários para fazer o Maracanã funcionar é muito maior do que de uma arena pequena. Então, geralmente os clubes brasileiros, quando tem que pagar alguma coisa em relação a jogos no próprio estádio, eles tem um gasto assim de 35% da receita. E a gente tem mais ou menos 70% da receita sendo drenada por gastos pelo estádio do Maracanã ser um estádio gigantesco, um estádio feito para as Olimpíadas, e não um estádio feito para as Olimpíadas ou para a Copa do Mundo, mas não um estádio feito para servir a jogos de clubes, né? É um estádio que demanda de uma parte financeira gigantesca. Então, é isso, né? A gente com estádio próprio, a gente terá uma renda muito maior. Então, ao longo do tempo, esse estádio se pagará, né? Tem o name right, tem também as cadeiras cativas, que o Flamengo pode muito bem vender, entre outros ganhos que o Flamengo pode ter com o próprio estádio. A gente sabe que qualquer um quer patrocinar o Flamengo. Imagina o cara botar o nome da empresa dele no estádio, para ser falado aos 4 cantos do mundo. Então é isso em relação ao estádio. Espero realmente de coração que essa diretoria faça movimentações para que a gente construa o estádio, mas também de uma maneira que não onere muito os nossos cofres. A estratégia tá aí, né? Name right, cadeira cativa, para pelo menos aliviar um pouco, e também o potencial construtivo. É isso em relação ao estádio. Se vocês quiserem deixar a opinião de vocês, por favor, coloca ela aqui embaixo do vídeo. E nação rubro-negra, após o nosso título,
Hoje tem mais uma partida do Mengão, o Flamengo enfrenta a Portuguesa e nesse jogo, muita festa da nação na recepção em Uberlândia para os jogadores do Flamengo, como sempre, né? Em qualquer lugar do Brasil e em qualquer lugar do mundo, sempre terão vários rubro-negros para receber a nossa Seleflá, né? Porque esse time do Flamengo, mesmo sendo um time reserva, é recheado de excelentes jogadores. E nessa partida, o Flamengo está lutando pela liderança do Campeonato Carioca, pelo menos na fase de grupos. Isso porque o Flamengo tem 10 pontos, está na 5ª colocação, só que na primeira colocação tem o Volta Redonda e o Vasco, os dois com 13 pontos, só que com saldo de gols menor. O Flamengo tem o saldo de 7, o Vasco de 6 e o Volta Redonda, se eu não me engano, tem 1 ou 0 de saldo. Mas é isso, se o Flamengo vencer esse jogo, o Flamengo sobe para a primeira colocação. Nessa partida, os jogadores que jogaram ali, começaram jogando a última partida contra o Botafogo na final da Supercopa, eles foram poupados. Então, realmente, o Flamengo vai com um time totalmente reserva. Lembrando para os senhores que esse jogo começa às 7 horas da noite e terá transmissão tanto do Sport TV quanto do Premier. O Flamengo deve ir a campo com o Matheus Cunha no gol, o lateral direito Daniel Salles, excelente lateral direito, pelo menos na base, o moleque engolia a bola. Na lateral esquerda, o Ayrton Lucas, na zaga, provavelmente a estreia do Danilo ao lado do Cleiton. Na parte de volante, Everton Araújo, junto com o Alan. Vamos observar o Alan, né? Porque o Alan na última partida ele foi bem, tá querendo essa oportunidade a mais para poder mostrar o seu futebol e se ele for recuperado pelo Felipe Luiz, é excelente para a nação rubro-negra, para a torcida, né, que terá mais um reforço nesse time do Flamengo principal. Então, Alan no meio-campo, um pouco mais na frente, Arrascaeta ou o Matheus Gonçalves. E no comando de ataque, Juninho como centroavante, do lado esquerdo Cebolinha, do lado direito Luiz Araújo. Cara, é um time reserva, mas é um time recheado de bons jogadores, né? Com esse time, provavelmente a gente consiga vencer. Para mim, o placar é 3-0 Flamengo, para deixar a torcida de Minas feliz pra caramba. Lembrando também que a Portuguesa ela está na penúltima colocação. Então vamos partir para cima deles. O Flamengo tem um jogo a menos do que os outros, Flamengo e Botafogo, né? Tem 6 jogos. E o restante dos times aqui do Carioca, eles têm 7 jogos. Felipe Luiz, que mesmo sendo um time não considerado um time titular, com certeza ele vai também conseguir botar esse time para jogar. E é isso, galera. Bom jogo a todos. Se vocês quiserem deixar o palpite de vocês, por favor, coloca aqui embaixo do vídeo. E se Deus quiser, rumo à liderança. E nação, falando sobre a nossa base, tô com saudade de ver jogo da base, de verdade, cara, sub-20, sub-17, a molecada sempre dá muito sangue dentro de campo para poder trazer sempre o melhor resultado para a torcida do Flamengo, para a comissão técnica, e a Conmebol sorteou na data de ontem os times para a fase de grupos da Libertadores 2025 sub-20. São 3 grupos. No grupo do Flamengo caiu o Danúbio, caiu também o Olímpia do Paraguai e o Riggs do Chile. Nesses 3 grupos se classificam os 3 melhores colocados para a semifinal e também um segundo melhor colocado desses 3 grupos, ok? É isso que diz o regulamento da competição, né? Então o Flamengo, se Deus quiser, vai se classificar em primeiro, o time do técnico Kleber dos Santos, né? Kleber dos Santos, que chegou há pouco tempo, está se adaptando ainda de novo ao Flamengo. A gente deseja boa sorte para o técnico, para que ele consiga extrair o melhor dos nossos jogadores dessa equipe aí sub-20, né? Lembrando que ano passado foi emocionante a final. A gente jogou contra o Boca Juniors, começamos o jogo perdendo por 1-0, mas depois a gente conseguiu uma virada incrível, né? A marca registrada desse sub-20 é nunca desistir, é sempre conseguir dar a volta por cima. E esse campeonato será jogado dessa vez lá no Paraguai, entre os dias 1º de março e 16 de março. Nos outros grupos estão os seguintes times. No grupo B, Belgrano da Argentina, Metropolitanos da Venezuela, Fortaleza da Colômbia e também Universitário do Peru. Em relação ao grupo C, Palmeiras, Independente del Valle do Equador, Cerro Porteño do Paraguai e o Blooming lá da Bolívia. É isso, galera. Vamos partir para cima deles.
Um campeonato que a gente venceu da última vez, foi uma emoção total. Eu tô morrendo de saudade, cara, dos jogos da base, né? Sempre são bons jogos pra gente ver. Sub-20, Sub-17, Sub-16. Tem várias joias espetaculares pra gente poder curtir na base rubro-negra. Então, é isso, galera. Ainda não tem o time que o Flamengo vai estrear, mas a gente deseja, lógico, boa sorte a todos e que o Flamengo consiga trazer mais essa Libertadores, né? É muito bom a gente comemorar título tanto no time profissional quanto no time de base. Se vocês quiserem deixar algum recado aqui para a molecada da base, por favor, coloca aqui embaixo do vídeo, porque tem muito jogador, tem muito familiar da base que acompanha o canal, porque a gente sempre faz uma cobertura da base rubro-negra. Então é isso, boa Libertadores para esse Sub-20 rubro-negro. E falando sobre o mercado da bola, juro pra vocês que eu não vou falar sobre o Jorginho, vou falar apenas sobre o Wesley. Isso porque, segundo o jornalista Pablo Rafael, o Manchester United, ele pretende fazer uma proposta para tirar o jogador na próxima janela, né? Na janela do meio do ano. Isso porque o jogador tem sido, de verdade, um dos melhores laterais direitos do mundo. E a gente sabe que lateral direito no mundo inteiro é uma posição ali que é muito escassa, né? A lateral direita é uma posição realmente de raros bons jogadores. E o Wesley é essa exceção, né? Tá jogando muita bola e o Flamengo pretende fazer a maior venda da sua história. Os valores que já chegaram para o Flamengo foram em torno ali de 25, 30 milhões de euros para poder levar o nosso jogador, tá? Acho que o teto foi 25 milhões de euros, nem 30 milhões de euros chegou uma proposta aí para o Flamengo. Em relação ao valor que o Flamengo pretende vender, o Flamengo só abre conversas, a princípio, segundo a matéria, a partir de 30 milhões de euros. Mas o alvo do Flamengo, né, o principal em relação ao valor que o Flamengo pretende receber com o Wesley, é em torno de 40 milhões de euros. Dá mais ou menos 230 milhões de reais. Um valor bem alto, mas ele merece. É um jogador que tá mandando muito bem, tem sido uma das peças mais funcionais, se a gente pode dizer assim, desse time rubro-negro, né? Ele faz um corredor como ninguém consegue fazer ali pela direita. E se ele melhorar um pouquinho só em relação ao cruzamento, se torna o melhor lateral em atividade no mundo inteiro, pelo menos na minha opinião. O moleque tem mandado muito bem e, lógico, tem despertado o interesse de clubes europeus. É isso, apenas uma curtida aqui pra gente falar do Wesley e não falar do Jorginho, porque essa novela do Jorginho, vou te falar, cara, já deu, né? Já encheu o saco. Porque essa novela do Jorginho, ela já deu. Então é isso em relação ao mercado da bola. Venderiam o Wesley? Acham que esse valor de 35, 40 milhões de euros é um valor legal para a gente vender o Wesley, ou vocês acham que é um valor ainda abaixo do que tem jogado a nossa joia? Por favor, sua opinião é importante, coloca ela aqui embaixo do vídeo. E nação rubro-negra, apenas uma curtinha aqui para falar sobre um assunto muito sério, a tragédia lá no Ninho do Urubu, né? Que ceifou a vida de vários jogadores da base rubro-negra, e o Flamengo tinha conseguido entrar em acordo com 9 famílias. Faltava a família do ex-goleiro Christian Smério. E o Flamengo conseguiu fechar esse acordo através do jurídico rubro-negro. Então a última família que faltava o Flamengo conseguir fechar esse pagamento de indenização era do Christian Smério. E agora o Flamengo conseguiu fechar esse acordo. As 10 famílias, elas fecharam o acordo de forma oficial com o time do Flamengo, com o rubro-negro, né, com a diretoria do Flamengo, e essa diretoria ela conseguiu trabalhar e fechar esse acordo com a última família que faltava. Então é isso, apenas uma curtinha aqui para informar para os senhores que em relação à última família, ela aceitou a proposta do Flamengo, então foi fechado esse acordo. Que descanse em paz os 10 jovens do Flamengo. A torcida do Flamengo sempre ficará com essa ferida aberta no peito. É isso, galera. Se vocês puderem, deixem um like, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus. Tenham uma semana abençoada. Bom jogo a todos. Até a próxima e fui.